mas eu desejo que você ouça também com o coração. Deus é especialista em trabalhar com pessoas que abrem o coração. Então vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, porque nós louvamos a um Deus que está lá nos céus, mas também aquele que está aqui conosco. Nós oramos e falamos com aquele que está entronizado entre os querubins. Mas também estamos falando com aquele que está bem pertinho daquele que tem o coração contrito e que treme da tua palavra. Por isso, Senhor, nós queremos te fazer um pedido, que não apenas os nossos ouvidos estejam abertos, mas os nossos corações estejam preparados para receber a semente espiritual. Porque o que nós queremos é aquilo que o Senhor quer. O Senhor disse, vades e deis frutos. Mas para que isso aconteça, precisamos receber a semente. É a semente que vai gerar a árvore e a árvore que vai produzir os frutos. Investe em nós nesta manhã, amplia a nossa visão espiritual, o nosso entendimento da tua palavra, lava-nos com o lavar regenerador da tua palavra, transforma o nosso coração para que a nossa vida seja transformada. Que nada retire a nossa atenção de ti e que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. É nossa oração, crendo que esta é a tua vontade, que assim o será, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Vamos repetir juntos o nosso tema hoje de manhã? Você já tinha pensado sobre isso? Já tinha? Que bom. Não tinha? Melhor ainda. E eu espero que você tenha assim então. Então vou contar até 3 e no 3 nós vamos falar juntos do nosso tema. Vamos lá? 1, 2, 3. Sejamos administradores do nosso tempo, do nosso ambiente. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler apenas o versículo 8. Gênesis capítulo 2, versículo 8. Diz assim, ó. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente. E o que ele fez? Ele tinha um objetivo e pôs nele o homem que havia formado. Você já tinha parado para pensar que Deus... Pode botar a seguinte, por favor, Valentina? Que Deus gastou mais tempo para preparar o ambiente em que nós seríamos colocados do que para nos criar. Sem dúvida alguma, nós sabemos que Deus poderia ter criado todas as coisas também muito rapidamente. E será que ele levou um tempo considerável para criar o ambiente que iria nos receber, para deixar vestígios para a ciência? Creio que não. Mas eu creio que ele queria nos ensinar um princípio, tá? Eu creio que
ele queria nos mostrar que a preparação de um ambiente é uma coisa fundamental. E parece que nós devemos lembrar nesse momento das palavras de Jesus, quando ele disse que os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. Ele não disse que são mais santos, ele disse que são mais hábeis. Porque às vezes eles dão mais valor à preparação do ambiente do que nós damos. E quando o ímpio faz aquilo que Deus aprova, mesmo sendo ímpio, dá certo. Porque Deus não está honrando a pessoa, Deus está honrando o princípio dele. Então olha como eles se preocupam e investem na preparação do ambiente onde vai ter o show. Levam muito a sério. Fazem testes e mais testes. Porque antes tem que estar perfeito o ambiente. Então, eu creio que Deus queria nos ensinar que o ambiente precisa estar preparado nos mínimos detalhes. Antes de criar o homem, Deus preparou o ambiente nos mínimos detalhes. O macrosistema e o microsistema. E é por isso que quem estuda a natureza fica encantada com a harmonia do macro e do micro. Que Deus preparou o ambiente para nos receber nos mínimos detalhes. Então, o que eu e você precisamos entender, aprender, guardar e passar a praticarmos? Que quando você gasta tempo na preparação do ambiente, você não está perdendo tempo. Entendeu? Isso é investimento. E olha só, o livro de Gênesis é sensacional porque é o livro dos princípios, né? Dos começos. Então é muito importante quando você chega às informações originais do fato, as questões originais do acontecimento. Porque tudo o mais vem depois, né? Então, você vê aqui, por exemplo, no capítulo seguinte, o capítulo 3, depois que o homem foi derrotado por aceitar a proposta da serpente, o que aconteceu? Deus fez uma promessa. Deus prometeu que enviaria alguém que iria pisar a cabeça da serpente que havia derrotado o homem. Deus poderia ter cumprido essa promessa na primeira geração que Adão e Eva geraram. Podia ou não podia? Podia. E reflita comigo, na verdade, todos os casais tementes a Deus do Antigo Testamento, quando geravam um filho, um menino, eles pensavam assim, será que é esse o filho da promessa? Porque essa promessa acompanhava os casais. E Deus havia dito, olha, vou resolver essa questão, vou tratar disso. Só que, o que aconteceu? Muito tempo se passaria até que Deus cumprisse essa promessa. A questão é, por quê? Porque Deus ia preparar o ambiente. Não era só uma questão de mandar aquele que ia pisar a cabeça da serpente. Deus sabia, porque ele trabalha dessa forma, que o ambiente precisaria estar preparado. Então, o que Deus fez para preparar o ambiente para a vinda de Jesus Cristo, seu Filho? Deus trabalhou em gerações. Lembra-se dos profetas messiânicos? Uns aqui, uns ali, um fala uma coisa, outro fala outra, vai nascer ali, vai ser assim, vai ser chamado disto.
Lembra-se dos salmos messiânicos, dando a dica, como ele ia viver, como ele ia morrer, Deus preparando o ambiente. Ninguém poderia dizer, ele veio e o ambiente não estava preparado. Então, quando Deus terminou de preparar o ambiente, Deus, aí ele falou, então ainda vou fazer algo mais. Eu vou mandar um arauto para dizer ao mundo que o ambiente está preparado. Quem foi esse? Você sabe, você conhece, João Batista. Então ele veio preparar o caminho para o Senhor, dizendo, olha, o ambiente está preparado, esta é a hora, ele vai surgir nos nossos dias. Parece que o apóstolo Paulo, ele identificou isso, que Deus trabalha com a preparação do ambiente, porque tanto na carta de Gálatas é o seguinte, pode colocar, por favor, Valentino? Olha o que está escrito aí. Mas vindo a plenitude dos tempos. E aí o parênteses é meu. Quando Deus viu que o ambiente estava preparado, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Tá? Então, parece que Paulo tem essa percepção. Olha o versículo seguinte, na outra carta, Efésios 1:10, ele fala sobre isso de novo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. E novamente o parênteses é meu, ambiente preparado, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Olha o que Paulo fala aqui, Deus preparou lá e cá. Lá e cá estava preparado para a chegada de Jesus. Não foi de qualquer jeito, olha, está na hora, vai lá. Ah, não, tudo preparado. Lembra que a Bíblia, em relação à salvação, nós usamos uma expressão, plano de salvação. Ambiente preparado. Então, primeira coisa que estamos aprendendo hoje de manhã. Se Deus gastou mais tempo para preparar o ambiente do que para nos criar, significa então que a preparação do ambiente é importante ou não? É importante. Não quer dizer que o ambiente é mais importante do que nós. Porque o fato dos pais prepararem o ambiente para receber o bebê que está vindo não quer dizer que o quarto vale mais do que a criança. Mas quer dizer que eles estão dando valor à criança. Por isso estão preparando o ambiente para ela. Né? Então, existe uma idade a partir do momento em que o organismo feminino está preparado para ser mãe. E quem é da área de saúde sabe que se acontecer antes, os riscos são maiores. Não é? O organismo feminino está amadurecido para vivenciar a gestação. E eu quero então deixar uma primeira verdade para você nesta manhã. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Não dá para ignorar a importância do ambiente. Tá? Você já fazia isso? Ou Deus está te ensinando hoje, nesta manhã? Tá? Se você não fazia, não é o mais importante. O mais importante é se você não fazia e você está aprendendo e vai continuar a fazer. E não vai mudar. Né? Então você precisa fazer uma escolha. Não, eu não fazia porque eu não sabia. Agora eu sei, eu vou fazer. Não vou mais ignorar a importância do ambiente. E é interessante que Deus, ele só faz o melhor quando o ambiente está preparado. Qual é o ápice da criação? Somos nós. Não é a árvore, não são os mares, não são os céus e a terra, somos nós. Nós somos o melhor da criação de Deus. Mas ele só fez o melhor quando o ambiente estava preparado. Então, vai refletindo. Né?
Outra coisa ainda também, antes de irmos para o tópico 2, é que Deus só cumpre a promessa quando o ambiente está preparado. Guardou? Deus só cumpre a promessa. Quando é que ele cumpriu a primeira promessa que ele fez à humanidade, lá em Gênesis capítulo 3? Quando o ambiente lá e o ambiente cá estava preparado. E Paulo ampliou o que ele falou em Gálatas 4:4 e em Efésios 1:10, dizendo, olha, Deus preparou o ambiente lá, nos céus e na terra, lá e cá. Estava tudo preparado. Nós sabemos, inclusive, que ele preparou esse ambiente usando a Pax Romana, o grego koiné e a esperança messiânica espalhada pelos judeus. Então, o ambiente estava preparado. Então, essa é uma verdade que eu gostaria que você guardasse, aprendesse e não esquecesse. Posso ouvir o seu amém? Você acha que vale a pena? Você está captando? Amém? Está entendendo? Né? Então, em segundo lugar, vamos aprender que o ambiente não precisa ser preparado, mas o ambiente, ele não é neutro. O ambiente, ele tem o poder de influenciar o seu destino. Muita gente já se deu mal pensando que o ambiente era neutro. E entrou naquele ambiente e se deu mal. Pensou que o ambiente não iria influenciá-la. E influenciou. Por que o ambiente não é neutro? Porque o ambiente, ele pode fazer duas coisas com você. Estimular ou desestimular. Então, Adão e Eva não tinham essa noção. Eles não tinham a ideia que aquele ambiente poderia influenciar o seu destino. E Satanás usou o melhor do ambiente, porque Deus havia dito que tudo que ele fez era muito bom. Mas além de tudo que era muito bom, aí quando chega no capítulo 2, do versículo 8 que nós lemos, Deus falou, eu vou fazer algo melhor antes de receber o homem. Eu vou criar um jardim nessa natureza que já é tão bonita, tão harmoniosa. Então, era um lugar em que a beleza saltava aos olhos. E o que diz o texto? Quando Satanás está trabalhando a mudança de destino daquele casal, diz o texto que, vendo Eva, o verbo ver, que a árvore era boa, mas ela não estava sentindo o sabor antecipadamente, mas ela estava se deliciando com a imagem. Né? Então, no ambiente de beleza, ouça isso. A proposta veio com beleza. Mas o diabo não trabalha o ambiente só dessa forma. Com Adão e Eva foi assim. Mas com Jesus foi num ambiente inóspito. Lembra? Alguns textos dizem que o Espírito Santo levou ao deserto. E deserto é um lugar inóspito. Não é lugar bonito, nem gostoso. Deserto não tem nada a ver com paraíso, com garden, com jardim, não tem nada a ver. É o oposto. Então, entenda isso. O diabo usa o ambiente que ele achar propício para derrubar você, seja pelo belo ou seja pelo difícil. Ele sabe trabalhar nos ambientes diversificados. Por isso que eu preciso saber, o ambiente não é neutro. Ele pode querer usar o ambiente e naquele ambiente é que ele preparou a cilada. É naquele ambiente que o alçapão está me esperando.
O que você pode entender? O ambiente, ele fala com você sem dizer uma palavra. Vou te dar alguns exemplos. Quando você vai a um casamento, alguém precisa dizer para você, te avisar, você chegou lá no local do casamento. Alguém precisa dizer, os anfitriões que estão lá falam assim, boa noite, senhor, boa noite, senhora. Vocês estão em um casamento? Alguém faz isso? Eles não fazem porque não é necessário. Porque quando você olha o ambiente fala com você. Eu estou num casamento. Quando você vai a um hospital, alguém precisa avisar você que você está no hospital? O ambiente fala com você. Se você vinha falando alto no carro ou na rua, você entrou no hospital, o que você faz? Começa a falar mais baixo. Porque o ambiente fala com você sem dizer uma palavra. Você chegou no cemitério. Você foi pegar informações. Você pretende comprar lá um jazigo. Não tem nenhum morto lá presente que faz parte da sua intimidade. Mas você entrou no cemitério, você sabe que não é um lugar de contar piada, de dar gargalhada, porque o ambiente fala com você. Então, nós temos um exemplo na Bíblia que é conhecido de todos nós, que é a história de uma família e que o ambiente falou com eles. Eles talvez pensassem que o ambiente era neutro e o destino foi modificado. Você já sabe de quem eu estou falando. Estamos falando do destino da família de Ló. Então, podemos lembrar também do salmista. O salmista volta a esse assunto no Salmo 1, quando ele fala, cuidado com o ambiente. Ele fala assim, não se assente na roda dos escarnecedores, porque o ambiente nos influencia. O ambiente fala conosco sem dizer uma palavra e pode alterar o nosso destino. Então, quero te fazer algumas perguntas para você pensar naquilo que nós estamos aprendendo. Para onde você quer ir? Aonde você quer chegar? A quem você quer agradar? O que você quer fazer e o que você não quer fazer? Quando você pensar nessas perguntas, pensa no que eu vou te dizer agora. É a hora de você examinar o ambiente que você tem frequentado. Porque o ambiente tem o poder de influenciar o seu destino. Tá? Então, pense comigo agora. Para onde você quer ir? Aonde você quer chegar? As mudanças que você quer que ocorram. Se ajude. Se ajude. Procure os ambientes certos. Porque quem quer ter um determinado padrão de vida com Deus, não pode ignorar os ambientes. Não pode ignorar os ambientes, porque Deus nos ensina a partir do primeiro livro da Bíblia, do primeiro capítulo, que ambiente é uma coisa importante. Não pode ser ignorado, precisa ser preparado. E o ambiente fala sem dizer uma palavra.
Então eu não posso agir assim, eu vou em qualquer lugar, qualquer hora, porque Deus está comigo. Se Deus te mandar em qualquer lugar, em qualquer hora, vá, porque Ele vai contigo. Mas que não seja uma decisão sua, afrontando a Deus numa atitude de ignorar aquilo que Deus nos ensina sobre o poder do ambiente. Então, chegamos à nossa segunda verdade, que está aí. Tá? O ambiente tem poder de influenciar o meu destino, por quê? Porque ele influencia minhas escolhas e decisões. Você vê que às vezes a pessoa nunca fez aquela questão, mas porque naquele dia ela estava com determinadas pessoas num determinado ambiente, naquele dia ela fez o que ela nunca fez. Porque o ambiente, tanto formado por pessoas e coisas aí, imagens, sons, etc., influenciou a escolha e a decisão. E ela fez o que ninguém imaginava que ela ia fazer, né? Então, o ambiente ele tem poder de influenciar o meu destino, porque o ambiente influencia as minhas escolhas e decisões. O diabo quer que você saiba disso? Não, não quer. O diabo quer que você tenha esse entendimento? Não, não quer. Porque sem saber você é uma vítima e uma presa mais fácil. Terceiro, o ideal é que você chegar depois que Deus preparou o ambiente para você. Isso aconteceu com Adão? Sim ou não? Isso aconteceu com o último Adão? Sim ou não? Mas tem gente que é tão afobado, tão apressado, que não espera Deus preparar o ambiente. Quer ser pastor, mas não espera Deus preparar o ambiente. Quer ser missionária, mas não espera Deus preparar o ambiente. Quer ser isso, quer ser aquilo, mas não espera Deus preparar o ambiente. Atropela. Chega antes da hora de Deus falar assim, ó, preparei o ambiente. Né? Vai falar com o patrão, mas não se preocupa em orar para Deus preparar primeiro o ambiente. Vai pedir aumento, vai pedir licença, vai pedir férias, mas às vezes até na boa intenção. O Senhor está comigo, sim, está com você. Mas fora isso, fora Ele estar com você, é importante que Ele prepare o ambiente. Então, tudo na vida precisa de um ambiente previamente preparado. Pare de ignorar a importância da preparação do ambiente. Se o ambiente tem o poder de influenciar o seu destino, porque ele tem o poder de influenciar as suas escolhas e decisões, então o ambiente precisa ser preparado com antecedência e precisa ser observado as minúcias meticulosamente dessa preparação. Quer ver como isso é verdade? O casal está na mesmice. Aí alguém tem a ideia. Hoje não tem ninguém em casa, é só eu e ele. Vou preparar o ambiente. E faz aquelas modificações no quarto. Funciona ou não funciona? Funciona ou não?
É claro que as motivações e objetivos são errados. Os motéis sabem disso. Coraçõezinhos vermelhos, aromas. Prepara o ambiente. Embora é para as pessoas pecarem. Mas lembra que eu falei, os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz, não são mais santos, mas são mais hábeis. Sabem que é importante o ambiente ser preparado previamente. Já falei, né? Então, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, ele foi oferecido antes da fundação do mundo. Então, Deus já tinha um plano preparado. Ele não foi pego de surpresa. Mas, quando Jesus foi participar da Páscoa, o que ele fez? Mandou os discípulos na frente e falou: vão lá preparar a Páscoa. Então Jesus chegou quando tudo estava pronto. Quando é que o Espírito Santo chegou? Quando o ambiente estava preparado. Na chegada do Espírito Santo, como é que os discípulos prepararam o ambiente? Eles fizeram 5 coisas. Primeiro, eles colocaram a palavra de Jesus em primeiro lugar. Segundo, eles consideraram a missão que lhes era dada de testemunhar a tarefa mais importante da vida deles. Terceiro, eles ficaram aonde foi mandado eles ficarem, em Jerusalém. Quarto, eles estavam reunidos no mesmo lugar, na mesma casa, no mesmo cômodo da casa. E quinto e último, eles oraram com total dependência de Deus. Eu quero que você pegue esses exemplos e entenda o seguinte: quando você prepara o ambiente, Deus vem. Abraão, quando ele preparou o ambiente, Deus fez uma promessa e falou: vou fazer uma aliança com você. Faz um sacrifício. Ele pegou o animal, partiu em 2 metades, colocou uma do lado da outra, deixou um corredor no meio, porque era um costume naquele tempo, quando você ia fazer aliança com alguém, então você passar com a outra pessoa que você estava entrando em aliança ou sociedade, ali no meio daquele animal partido. Abraão fez a parte dele. O que diz o texto? O tempo passou e Deus não vem. E Deus não vem, mas os abutres chegaram. E Abraão começou a enxotar os abutres. E Deus não vem. Abraão caiu no sono. Mas o fato é que neste momento Deus veio. Porque Abraão tinha preparado o ambiente. Então, lembra de Elias? Lembra de Elias? Elias preparou no ambiente. Escolheu as pedras, posicionou as pedras, colocou a madeira, escolheu o animal, mandou fazer o rego, mandou jogar água 7 vezes, preparando o ambiente para Deus chegar. E eu pergunto a você, quando ele terminou de preparar o ambiente para Deus chegar, Deus chegou ou não chegou? Às vezes nós queremos que ele chegue sem preparar o ambiente. Nós temos que preparar o ambiente. Nós temos que colocar isso em termos práticos. Preparar o ambiente, preparar o ministério do estacionamento. Primeiro contato de alguém, preparar a recepção, primeiro boa noite. Preparar a projeção, preparar o ministério da transmissão, da sonoplastia, preparar o louvor. Não pode ser
Deus sabe que a minha intenção é boa, mas eu não preparei o melhor para ele. Sabe por quê? Porque quando você prepara o ambiente, você está honrando a pessoa que você vai receber. Você convida alguém para almoçar, convida alguém para jantar, para tomar um chá na sua casa, o que você faz? Pega a toalha, é isso? Você prepara o ambiente. Porque você quer, com essa mensagem, dizer: é uma honra te receber. Então, quando você prepara o ambiente, Deus não falta ao teu encontro. Você não pode passar por aquela porta sem ter preparado o seu ambiente para ele vir ao teu encontro. Às vezes nós passamos por aquela porta e o ambiente não foi preparado. Não foi preparado para louvar a Deus, não foi preparado para adorar a Deus, não foi preparado para ofertar para Deus, não foi preparado para ouvir a voz de Deus, e nós queremos que ele venha ao nosso encontro. Nós estamos no culto olhando o WhatsApp. Uma perguntinha para você. Você tem preparado o ambiente para Deus visitar você? Você tem preparado o ambiente para Deus visitar você? Que ambiente você prepara quando você está no carro, no trânsito, para Deus visitar você dentro do carro? Que ambiente você prepara na sua casa para Deus visitar você quando você está em casa, sozinho? O profeta Eliseu, ele... me lembro também dele agora, né? Que ele era alguém que era diferente, ele tinha que preparar o ambiente. Então, ele começava a tocar para que Deus viesse ao seu encontro. E aí ele profetizava. Mas o fato é, deixa eu falar para você, sempre que você preparar o ambiente, Deus virá ao seu encontro. Por que esse ambiente aqui é diferente? Você sabe que você pode ler a Bíblia em casa, você pode orar em casa, você pode adorar em casa, você pode cantar em casa. Tudo que nós fazemos aqui, você pode ou não pode fazer em casa? Pode. Mas é igual? Não. Porque é outro ambiente. O ambiente, ele faz diferença. Então, a terceira verdade, para deixar com você, é tudo na vida precisa ter um ambiente previamente preparado. Não é depois eu vejo. É eu vou ver antes. Vou ver antes. E preparar o ambiente para Deus, irmãos e igreja, não significa o mais caro. Significa o melhor que eu pude fazer. Que às vezes nós nos desculpamos porque o outro pode fazer mais caro e nós dizemos para Deus: eu não posso fazer o que o outro fez. Mas nós não fazemos o nosso melhor dentro das nossas condições. Então, vamos fechar? Amém? Estava orando para eu terminar logo, é isso? Então vamos voltar ao começo, né? Adão deveria ter administrado bem o ambiente que recebeu, mas não o fez. A pergunta, né? Você quer ser um bom administrador do seu ambiente? Você vai prestar atenção nessas coisas a partir de agora? E essa frase aí para finalizar.
Deus não responde só a pessoas. Deus responde também a ambientes. Quem veio de outras experiências religiosas sabe o quanto certas entidades valorizam o ambiente. Se não tiver a música certa, se não tiver o ambiente certo, não baixa, não vem. Por que que eles são assim? Porque eles conheceram a Deus antes de nós e imitam a Deus. E aí nós somos de Deus, não preparamos o ambiente. Igreja, por que que o culto de missões sempre é diferente? Eu estava pensando isso hoje de manhã, antes de vir para cá, sabendo que Deus já tinha colocado essa mensagem no meu coração. Eles fazem, às vezes, todo o culto de missões as mesmas coisas, mas eles não deixam as coisas como estavam. Todo o culto de missões, eles vão lá embaixo, pegam as letras, botam aqui. Sim ou não? São as mesmas letras, as mesmas cores. Quando você está pensando agora junto comigo no culto de missões, a gente lembra de quê? Um monte de bandeirinha. É trabalho. Eu estava pensando, de certa forma, eles estão fazendo a mesma coisa sempre, mas eles estão dizendo, quem nós vamos receber tem honra, então vou preparar um ambiente. E Deus não falta o encontro. Quando o ambiente está preparado. Às vezes, nós estamos carentes de encontro com Deus porque a gente nunca prepara o ambiente para Ele chegar. Nunca se quebranta. Nunca fala, Senhor, só quero ouvir a Tua voz agora. Minha atenção é toda Tua. Meu coração é todo Teu. Quando você fala essas coisas, no início de culto, você está preparando o ambiente para Deus vir ao teu encontro. Desde que você não faça isso mecanicamente, nem religiosamente, mas você faça com sinceridade. O culto pode não ser aquilo para todo mundo, mas para você vai ser maravilhoso, porque você preparou o ambiente para Ele chegar e te visitar. Então vamos ficar em pé.